Agradeço, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados. Eu talvez gostasse de começar por dizer que, numa cultura política absolutamente bacoca, o socratismo e o PS em geral querem deixar a barragem do Tua como a sua grande obra. É esta a vossa lógica? É, Sr. Deputado Mota Andrade. Então, o PS assume-se claramente como o coveiro do Vale do Tua e o coveiro da linha do Tua. Pior, arredado o PS do Governo, seria normal que se voltasse atrás neste crime ambiental e patrimonial. Nada disso. PSD e CDS juntam-se neste crime ambiental e patrimonial. Com que argumento? Talvez a grande gafe inicial da Sra. Ministra da Agricultura e do Ambiente, na altura, que foi: a obra está demasiadamente avançada, o paredão está construído. Nada disso, não estava. A obra está muito avançada, continua a dizer a maioria PSD-CDS, mas eu queria lembrar às senhoras e senhores deputados que quando a barragem de Foz-Coa parou, estava muito mais avançada do que está neste momento a barragem de Foz-Tua. Não será, portanto, porventura, razão suficiente para se sustentar o avanço desta obra. Senhoras e senhores deputados, gostava também de referir que este processo nasceu muito torto, nasceu com muito secretismo, nasceu com muita coisa por clarificar e se calhar não por acaso. Por exemplo, eu relembro a própria avaliação de impacto ambiental e a própria avaliação estratégica do Programa Nacional de Barragens, que deixou uma série de parâmetros por avaliar, designadamente os efeitos destas barragens sobre a erosão do litoral. E nós depois estamos a discutir problemas no litoral, investimento no litoral, impacto das alterações climáticas e não se estuda uma matéria tão fulcral quanto esta. E os sucessivos favores que têm sido feitos à EDP, que tem violado compromissos claríssimos com os quais se tinha comprometido, designadamente na reposição da mobilidade ferroviária ou nas medidas compensatórias, mas neste país é assim. A EDP manda e o Governo obedece. Senhoras e senhores deputados, dir-me-ão assim, mas apresentem lá alternativas à barragem do Tua. Bem, a grande alternativa era, de facto, a preservação daquele património natural único no país. Noutro país desenvolvido, seria um potencial imenso para ser aproveitado, designadamente para um turismo de sustentabilidade. Neste país, não. Neste país, instala-se lá uma grande barragem. Mas então, alternativas seriam estas, senhoras e senhores deputados. Nós temos uma eficiência energética muitíssimo pior do que a média europeia. Nós precisávamos de investir na eficiência energética, designadamente combatendo o desperdício energético e designadamente promovendo poupança energética. Esta não tem sido a lógica do Governo. Nós podíamos promover reforço da capacidade das barragens já criadas. Esse reforço poderia ultrapassar os 1.500 megawatts. Não, foi preciso construir, ou será preciso construir uma nova barragem? Não, não era necessário. E depois, aquilo que nós sabemos e aquilo que ainda custa mais é que esta barragem de Foz-Tua representa quase nada em termos da produção hidroelétrica no país. E mesmo para terminar, Senhora Presidente, fala-se muito da questão dos postos de trabalho. Eu só gostava de fazer uma pergunta. Quais são os postos de trabalho que se estão a perder por via da não aposta num turismo naquela região baseado no património natural e cultural? Não, isso os senhores não estudaram, porque os senhores aquilo que estão a pegar é num modelo de criação de emprego de curtíssimo prazo, quando o modelo de criação de emprego naquela região tem potencial para ser sustentável e de longo prazo. Senhoras e senhores deputados, o desenvolvimento de base local é mais eficiente na criação de emprego do que os favores que se estão a fazer à EDP. É uma vergonha e os verdes continuarão a batalhar contra este crime ambiental e patrimonial que é a construção da barragem de Foz-Tua.